Mapa astral infantil e infância. Como poder identificar o poder desse símbolo astral no mapa astral infantil? Como você pode ajudar a criança a se desenvolver para encontrar a missão de vida dela? Meu nome é Sara Guedes, sou astróloga, psicóloga e mãe. E aqui no meu canal eu tenho a missão de te ajudar a entender como a astrologia infantil é a melhor ferramenta para a maternidade, para a conexão e educação com sua criança. Bom, eu quero começar dizendo que assim, minha filha, Tatá, ela adora ouvir histórias sobre ela. Sua frase preferida é: Mãinha, me conta uma história sobre o dia que eu... E querendo eternizar essas histórias, eu comprei esse caderninho em que eu vou escrevendo os acontecimentos da sua infância. Não só o que aconteceu, tá? Como uma memória que ela vai poder ler depois e se apropriar da própria história, mas também tentando trazer a personalidade dela, como a personalidade dela vai se formando, fazendo um paralelo com o mapa astral infantil dela. E aqui, para exemplificar, eu vou ler a primeira história, né? Que eu contei no dia em que o dentinho dela caiu. Que ela veio, filha, você veio choramingando, toda estranha, comendo uma maçã e perguntando o que tem de errado no meu dente. Quando eu olhei, eu vi, primeiro dente mole. Cheguei, fiquei emocionada. Você se assustou, chorou, disse que não queria perder dente e queria ficar sempre com dente de leite. Ali eu reconheci sua lua em touro. Tem medo da mudança, gosta do que é familiar. Mas eu estou aqui para todas as transformações que você precisar passar. Então, contando esse relato e outros relatos que vêm, né, da vida dela, fazendo paralelo com a personalidade dela, eu espero que ela consiga, ao ler, ir se identificando e se reconhecendo e identificando quem ela é. Esse é um livro que eu comprei, tá? E que eu vou escrevendo as histórias até ela completar 19 anos. E por que eu escolhi essa idade dos 19 anos? Porque aos 19 anos é o momento em que a criança, que não é mais criança, adolescente, né? Ele passa pelo retorno dos nodos. Os nodos nulares voltam a estar no mesmo grau que estavam no dia do nascimento. E isso é um marco muito importante, porque é um momento em que aquele jovem toma mais consciência do seu destino, da sua alma, da sua missão. Sabe que ele já tem algumas bases seguras e que precisa vencer desafios, fazer escolhas para poder cumprir o seu destino. É um momento muito importante para que esse jovem possa tomar o volante, né, da sua própria vida e guiar seus próprios caminhos. Então eu escolhi essa data, né, justamente por isso. E aí eu gostaria de te dizer também o que são os nodos lunares. Na minha opinião, os nodos lunares é a balança do zodíaco. Eles estão sempre em eixo, certo? O nó do norte, o nó do sul, vão estar sempre em elementos, em signos opostos, em graus opostos. E através dessa oposição, quando você consegue equilibrar o significado dessa oposição, você tem muito mais harmonia para conseguir explorar os outros potenciais que estão expressos no mapa. Então, assim, é importante a gente conhecer o significado dos eixos, tá? Para entender como equilibrar isso. E o nó do sul, ele vai representar as bases seguras, o que a gente está mais acostumado, o que a gente vem construindo na infância, que vai se tornando nossa base segura e que muitas vezes a gente vai precisar abrir mão para poder vencer os desafios. O nó do norte é o que a gente precisa agregar na vida, os desafios que a gente precisa passar para evoluir, conseguir concretizar a nossa missão de alma. Então é importante você olhar os signos que esses nodos estão, os planetas que eles fazem aspectos e as casas que eles fazem aspectos. Lembrando também, desculpa, as casas que eles estão. Lembrando também que os nodos, eles estão em oposição. Então, os dois significados, tanto o significado do nó do norte, tanto o significado do nó do sul, eles são importantes para essa integração. Então, assim, não é tão negar as bases e ficar só nos desafios, só no futuro, e também não é não querer vivenciar esses desafios e ficar só no que é seguro, só no que é familiar, só no que é passado. Então é preciso que haja uma construção e é preciso que haja esse equilíbrio para que todo o resto do mapa possa andar em equilíbrio. Então, eu espero que essa explicação tenha ficado um pouco mais clara para você, que vocês possam entender o que são os nodos lunares.
E me segue para mais conteúdos como esse e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui. Os nodos, eles ficam em torno de 18 meses em cada signo, certo? Então é muito importante também a gente analisar a casa para a gente entender qual é a potência naquela pessoa, para aquela pessoa, tá? Porque todo mundo que nasce em torno desses 18 meses tem um nódulo no mesmo signo. Então, assim, existe um padrão coletivo de missão de alma, certo? Para ter aqueles aprendizados, desenvolver aquele aprendizado, e aí se torna mais importante a gente poder olhar as casas para a gente poder entender qual é o, digamos assim, dessa parte coletiva, qual é o singular de cada um. E assim também como os planetas que fazem aspectos com o nódulo, que vão estar nessa trajetória, tá? Dessa missão de alma, por exemplo, se você tem um Mercúrio que faz um aspecto com o nódo, seja um aspecto harmônico, um aspecto tenso, então o processo de comunicação, de aprendizado está dentro dessa trajetória, né? E aí a gente tem que ver qual é o aspecto que faz e com qual nódo, né? Se faz um trígono com o nódo norte, enfim. E aí a gente precisa entender esses pequenos detalhes. E eu vou exemplificar um pouquinho sobre os eixos dos signos, tá? O eixo Ares-Libra fala da necessidade de equilibrar o impulso individual com a cooperação coletiva. Desculpa. O eixo Ares-Libra fala de equilibrar o impulso individual com a cooperação da relação com o outro. O eixo Touro-Escorpião fala da praticidade, da utilidade das coisas práticas com a intensidade da transformação, tá? Equilibrar esses dois pontos. Gêmeo-Sagitário fala do processo do conhecimento, das coisas práticas do dia a dia, do que está mais acessível do conhecimento e aquelas metas longas que você quer ter, a mente abstrata e a mente concreta, conseguir fazer esse equilíbrio. Câncer Capricórnio fala das tradições, família, das ambições, as conquistas e papéis sociais. Leão Aquário, da expressão individual, do sentido da espontaneidade e do bem-estar coletivo. E Virgem Peixes, que fala da praticidade, da minuciosidade do dia a dia e da sensibilidade, da intuição, da espiritualidade. Então, cada eixo tem um tom que precisa ser equilibrado e geralmente é um ponto da vida em que a gente gasta mais energia para conseguir equilibrar, para que todo o nosso entorno é como se fosse um equilíbrio energético do mapa. Assim que os nodos, o significado dos nodos estão equilibrados, o mapa ele funciona em mais harmonia, a gente consegue explorar melhor essas potencialidades. Então, ficamos por aqui hoje. Aguardo você no próximo vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.